Eu sou a Jaxiele, estudante de Letras em Inglês pela Universidade Estadual da Paraíba, e durante a cota de 2023-2024 fui pesquisadora bolsista através do programa de iniciação científica pela Agência de Fomento FAPESC. Durante esse período, eu e o meu orientador, o professor Dr. Leondas José da Silva Júnior, desenvolvemos uma pesquisa na área de fonética acústica intitulado Características prosódico-acústicas da fala do inglês e do português como L1 e L2, aplicações na tarefa de reconhecimento automático de sotaque estrangeiro. Desse modo, para iniciarmos, eu trouxe uma breve introdução, no qual é importante que a gente compreenda que a comunicação, através das trocas conversacionais por meio da fala, ela funciona como um diálogo de expressividades entre os falantes. Então, nós, como sujeitos falantes de uma língua natural, nos é inerente habilidades que concernem em diferenciar características presentes na voz de outros sujeitos, seja seu estado emocional, seu grupo regional, de uma mesma língua materna L1 ou de uma língua estrangeira L2, o grau de escolaridade ou o seu sexo. Portanto, o sotaque, seja nativo ou estrangeiro, é um elemento identificador. Assim, o desenvolvimento de um reconhecimento automático de sotaque estrangeiro, seja nativo ou estrangeiro, se torna complexo, pois é necessário um banco de dados robusto e uma modelagem acústica precisa que leve em consideração curvas melódicas, pausas, ritmo e a qualidade de voz da fala. Uma vez que esses parâmetros, eles são cruciais para fomentar distinções do que é estrangeiro e o nativo. Assim, o nosso objetivo geral visou realizar uma análise fonética experimental a partir de um estudo comparativo entre as características acústicas da fala no domínio prosódico do inglês e do português brasileiro, ambas as línguas como L1, língua materna, e L2, língua estrangeira, a ser aplicada na tarefa de reconhecimento automático de sotaque estrangeiro. Como objetivos específicos, nós visamos investigar e compreender as influências do português do Brasil como L1 na prosódia da fala durante a produção do inglês como L2. Além disso, nos propusemos a investigar e identificar diferenças de elementos prosódicos expressivos, rítmicos, melódicos e intensivos, produzidos por falantes de português do Brasil L1 e inglês L2, quando comparados a falantes de inglês L1 e português brasileiro L2, bem como quais as influências dessas características acústicas na tarefa de reconhecimento automático do sotaque estrangeiro. Por fim, nós ainda nos propusemos a investigar os possíveis desdobramentos da pesquisa para o desenvolvimento do campo de ensino de pronúncia de L2 que contemplem a importância do ritmo, entoação, esforço vocal e qualidade de voz durante as aulas e ou desenvolvimento de ferramentas tecnológicas. O nosso referencial teórico recebeu contribuições de Braid, de 2003, com o seu livro Fonética Forense, também de Fled, de 1995, Berhavan, 2016, Kumar e Sin, 2019, Moyer, 2013, Silva Júnior Barbosa, 2023 e Thompson, 1991. A nossa metodologia, ela iniciou com a coleta de dados, o nosso percurso metodológico, no caso. Ela iniciou com a coleta de dados que teve como base a fábula do escritor Êxopo, The Lion and the Mouse, ou em português, O Leão e Ratinho, no qual nós utilizamos as duas versões, tanto em inglês quanto em português, tendo o diferencial que essas versões eram balanceadas foneticamente. Os nossos procedimentos foram através da gravação dessa leitura da fábula e o nosso público-alvo foram brasileiros proficientes em inglês como língua estrangeira e nativos da língua inglesa. Assim, os nossos voluntários eles foram organizados em dois grupos. Um grupo experimental, no qual era composto por falantes de inglês, como L2, que nesse caso eram os brasileiros, e tivemos 12 voluntários do sexo feminino. O outro grupo foi o grupo de controle, que era composto por falantes de inglês como língua nativa, e também tivemos 12 voluntários do sexo feminino. Além disso, tivemos um tratamento acústico desses áudios, no qual segmentamos de um alinhador, realinhamos as unidades fônicas, além de extrairmos parâmetros prosódico-acústicos. Depois disso, tivemos um tratamento estatístico, no qual
foi utilizado para a interpretação dos dados, né? E utilizamos a técnica de modelos de efeitos mistos, que leva em consideração dois efeitos. O efeito fixo, que não varia, que no nosso caso levou em consideração o sotaque, ou seja, a diferenciação de parâmetros de sotaque estrangeiro e nativo, e também leva em consideração um efeito aleatório. Enquanto o efeito fixo ele não varia, o efeito aleatório ele é cheio de variáveis aleatórias. E nesse caso, ele levou em consideração os sujeitos da pesquisa, como as particularidades presentes na fala de cada indivíduo que fez parte da nossa pesquisa. Assim, os nossos resultados, eles demonstraram que 10 parâmetros acústicos se mostraram significativos durante a análise estatística, dos quais temos parâmetros de duração, parâmetros de intensidade e parâmetros de qualidade de voz. O nosso primeiro parâmetro foi o espectro de longo termo de frequência alta, que mensura o quanto de esforço vocal o falante faz com base em voz soprosa e ruidosa. Além disso, tivemos o espectro de longo termo de frequência média, que mensura a quantidade de laringalização durante a fala, e entra na questão da variação entre voz modal e creaky. Também tivemos o parâmetro de L1-L0, que leva em consideração o valor da frequência de F1 menos a F0 e mensura as excursões mandibulares, ou seja, entra na questão do esforço vocal do falante. Tivemos também um parâmetro de intensidade, que foi o coeficiente de variação de intensidade, que mensura a variação de intensidade entre alto e baixo durante a fala. Tivemos também o parâmetro de Jitter e Shimmer, no qual ambos estão relacionados a F0, a frequência e amplitude, e relaciona-se com o esforço cognitivo do falante. Ou seja, através desse parâmetro é possível interpretar quando um falante ele tem uma sobrecarga e, consequentemente, a perda do controle nas pregas vocais. Além disso, tivemos também o parâmetro HNR, que em inglês seria Harmonics to Noise Ratio, que é um parâmetro de qualidade de voz e mensura a relação da quantidade de ruídos e harmônicos na fala. Ou seja, é um parâmetro que indica a variação vocal, o quanto um trecho de fala ele tem tenacidade e vivacidade. Além disso, tivemos 3 parâmetros de duração, que foi a duração de pausa, em milissegundos, a taxa de elocução, que são o número de sílabas por segundo durante um trecho de fala, e a taxa de articulação, que são quantidades de sílabas por segundo sem as pausas. Essa imagem, portanto, ela demonstra como cada grupo de nativo e estrangeiro se comportaram, levando em consideração os parâmetros que eu acabei de abordar. Ou seja, nós conseguimos perceber que nativo e estrangeiro se diferenciam bastante, uma vez que o nativo, em vermelho, ele teve uma maior distribuição ao longo do eixo e, consequentemente, uma variação vocal maior durante a leitura da fábula. Já o inglês de estrangeiro, o inglês em azul dos brasileiros, ele se manteve compactado no eixo, demonstrando menos variação e atrelando um tom monotônico à leitura. Com o avanço na nossa pesquisa, tivemos a aplicação dos nossos resultados, que culminou em uma inteligência artificial que, de maneira preliminar, consegue distinguir o inglês L2, produzidos por brasileiros, o português brasileiro L1 e o inglês L1, produzido por americanos. Como demonstrado nessa imagem, em 6 cenários diferentes, a nossa IA teve uma acurácia de 100%, 93,75%, e no seu pior cenário ela teve uma acurácia de 71,88% na diferenciação do que é estrangeiro e o que é nativo. E agora, vocês irão conferir um pouco. Técnica: floresta aleatória. Acurácia: 100,0%. Taxa de erro: 0,0%. Estrangeiro: 16 amostras de fala. Valor de acerto: 16. Valor de erro: 0. Nativo: 16 amostras de fala. Valor de erro: 0. Valor de acerto: 16. Técnica: naive Bayes gaussiana. Acurácia:
71,88%. Taxa de erro: 28,12%. Estrangeiro: 16 amostras de fala. Valor de acerto: 11. Valor de erro: 5. Nativo: 16 amostras de fala. Valor de erro: 4. Valor de acerto: 12. Assim, baseando-nos nos resultados oriundos dessa pesquisa, podemos concluir que o falante brasileiro de inglês como L2, ele tende a fazer mais esforços cognitivos enquanto faz uso da língua estrangeira, além de transferir aspectos intrínsecos da sua língua materna para L2-alvo, que nesse caso seria a língua inglesa. E com foco nos parâmetros acústicos que foram extraídos, podemos evidenciar que existe pouca variabilidade vocal nas produções de fala do inglês L2 em comparação com as produções em inglês L1, como língua materna. Assim, encerramos a exposição dessa pesquisa, no qual eu gostaria de agradecer à FAPESC por todo o apoio durante um ano de pesquisa, além de agradecer à Universidade Estadual da Paraíba. Muito obrigada.